Vocês estão vendo direitinho? Sim. Ótimo. Então vamos começar. Hoje é a aula que para mim é a mais legal, que assim, você tem todo o, o ápice da filosofia cartesiana, que é o cogito, que é o eu penso, logo existo, que nas meditações a gente vai ver que são colocadas como eu sou, eu existo. Então, agora, quando vocês forem fazer alguma citação de Descartes na mesa de bar, vocês vão poder fazer isso com propriedade, sabendo de que vocês estão falando, tá bom? Então, vai ser mais ou menos o esquema da nossa primeira meditação, da nossa aula sobre a primeira meditação, que eu vou passar o resumo que ele faz, essa sinopse, e depois já entrar mesmo na meditação, nos parágrafos, e aqui eu fiz uma pequena divisão sobre o processo dessa segunda meditação. É uma divisão minha, tá, gente? Não estou tirando de nenhum comentador, inclusive tem algumas edições e tal que fazem divisões distintas, divisões diferentes. Essas divisões que eu estou mostrando aqui é a que eu prefiro, até para explicar o conteúdo do capítulo e das meditações que a gente está lendo. Então, assim, você pode fazer esse tipo de divisão de maneiras diferentes. Bom, começando aqui então com um resumo da segunda meditação. Eu não sei se vocês viram, esse resumo ele é maiorzinho do que o resumo da primeira, né? Que é bem mais simples e mais enxuto. O resumo dessa segunda meditação vai ter 3 parágrafos que são maiores, e ela vai começar realmente fazendo um resumo daquilo que vai ser colocado. E aí eu vou ler aqui nesse primeiro parágrafo, Descartes diz. Na segunda meditação, a mente, no uso da própria liberdade, ao supor que não existem todas as coisas sobre cuja existência possa duvidar o mais minimamente, percebe que entre mentes é impossível que ela mesma não exista. Então, aqui a gente tem o resumão. A mente que está fazendo esse uso ativo e livre e da dúvida vai perceber que pode se duvidar de qualquer coisa, mesmo que seja muito remotamente, mas é preciso que exista alguma coisa que duvide. Então é impossível que ela mesma não exista. E aí, seguindo, o que é também de suma utilidade, pois que, desse modo, distingue-se facilmente o que pertence a ela, como natureza intelectual, do que pertence ao corpo. E aqui é o que o Descartes quer fazer com a dúvida, é aquela dimensão metafísica da dúvida, né? De separar a mente dos sentidos, a mente o puro intelectual das sensações. Então, você percebendo que a mente ela não está atrelada aos sentidos, pode se distinguir o que pertence a ela, que é diferente do que é do corpo, do que é extenso. E aí ele vai dizer, mas, porque alguns talvez esperem encontrar neste passo, ou seja, nessa segunda meditação, as razões da imortalidade da alma, creia deva chamar sua atenção para o fato de que me esforcei por nada escrever que não demonstrasse cuidadosamente. Esse resumo ele é tão maiorzinho do que o da primeira meditação, justamente porque o Descartes quer mostrar que ele tem realmente essa ideia, né, esse objetivo com as meditações de provar a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas aqui o que ele quer não é ainda mostrar a imortalidade da alma. E ele quer falar, quer deixar bem claro que não é isso que ele está fazendo na segunda meditação, porque ainda não está na hora de fazer essa demonstração. Porque é necessário muitas outras investigações para que ele possa demonstrar a imaterialidade da alma. Então, você vai precisar do que é exposto na terceira meditação, na quarta meditação, na quinta meditação e na sexta meditação. Então, na segunda meditação, ele está apenas colocando o que é conhecido de forma clara e distinta, que é essencial à mente. Mas só aquilo que é conhecido de forma clara e distinta nesse passo. Ele ainda não está falando que a mente é só isso, ele não está falando que a mente é essencialmente isso.
mas só aquilo que pode ser colocado nesse passo, porque ele está seguindo, como Descartes colocou desde as regras, o modo de investigação da análise. Então, ele não pode supor nada que ainda ele não tem conhecimento concreto. Então, o que é mais importante aqui na segunda meditação, além de fazer o resumo do que é o que vai ser proposto na segunda meditação, é também mostrar para o leitor para ter calma com relação ao que você pode provar nesse segundo passo, nessa segunda meditação, que é um processo que é lento, que a gente está acostumando com essas dúvidas colocadas na primeira meditação, que não é fácil se livrar desses preconceitos e que aqui não é o momento ainda de conhecer a imortalidade da alma. Então, no terceiro parágrafo, ele vai concluir isso que eu acabei de dizer da seguinte maneira: não me cabia dizer nesse escrito mais nada sobre essa matéria, tanto porque disse é suficiente para mostrar que da corrupção do corpo não se segue a morte da mente, porque as premissas das quais se possa concluir a imortalidade da mente dependem da explicação de toda a física. Então, ele precisa de muitos outros passos, de um desenvolvimento muito maior sobre a física, sobre a metafísica, que vai dar lugar à física, para chegar à imortalidade da alma. E o que ele faz nesse escrito é mostrar que a mente é diferente do corpo, e que como o corpo ele é corruptível, ele acaba, ele desmancha, e a mente não está ligada a ele, então a gente não tem essa morte da mente que é atrelada à morte do corpo. Isso fica, né, na segunda meditação. Então, você tem um pouquinho de escopo maior, porque ele está explicando também como essa segunda meditação ela vai estar encaixada dentro das outras, né, dentro da obra mesmo, das meditações sobre filosofia primeira, e então ela é maiorzinha. Passando aqui para o que realmente nos interessa, que é essa segunda meditação, que vai ter como subtítulo sobre a natureza da mente humana, que ela é mais conhecida do que o corpo. Então, Descartes vai começar investigando algum tipo de primeira certeza, que ele ainda não faz nenhuma ideia do que vai ser. Porque ele vai começar esse primeiro parágrafo da segunda meditação realmente analisando em que pé que ele está. E ele fala que ele está num poço profundo, porque ele se vê em tamanha dúvida que ele não consegue nem esquecer essa dúvida que ele propôs, ele também não sabe como resolver. Então, ele está nesse poço profundo, ele não consegue nem encontrar o chão desse poço e nem mesmo emergir dessas águas. Então, ele está numa areia movediça. Então, ele está querendo sair dali. E aí, ele vai dizer que, de qualquer modo, ele vai esforçar-me-ei, contudo, para retornar ao caminho de onde ontem ingressei, a saber, fazendo a remoção de tudo que comporte a mais mínima dúvida, como se descobrisse de todo falso. E prosseguirei até conhecer algo certo, ou, na falta de outra coisa, que pelo menos reconheço como certo, que nada há que seja certo. Então, ele quer continuar nesse caminho. Ele sabe que é difícil, que ele está nesse poço, nessa areia movediça, que ele não consegue resolver nem escapar disso, mas que ele quer continuar nesse caminho que ele propôs. Que se talvez ele não encontrar essa primeira certeza, alguma certeza, pelo menos vai ser certo que ele seguiu nesse caminho e que ele descobriu que não é nada que seja certo. E esse segundo caminho seria o caminho do ceticismo, né? De procurar alguma certeza, mas não encontrar. Então você para aí e fala, parece que não tem nada que seja certo mesmo e fica na dúvida. O segundo parágrafo, o Descartes vai revelar a esperança que ele tem ao encontrar esse ponto firme e imóvel, que baseado nesse ponto arquimediano, que o Arquimedes queria um ponto firme e imóvel que ele conseguiria mover a Terra inteira. Então, ele tem essas grandes esperanças que, se ele encontrar alguma coisa que
por mais que seja mínimo, por mais que seja pouco, por mais que pareça banal, pareça vulgar, ele vai construir alguma coisa grande, algo maior, que seria essa ciência, a seguridade de uma ciência que é construída em cima desse ponto indubitável, desse ponto firme, imóvel, e que conseguiria tirar ele da dúvida, desse poço profundo. Então, seguindo nesse caminho, né, que ele está colocando desde a primeira meditação, ele vai recapitular essa dúvida, e entender que talvez realmente a única certeza que ele vai conseguir seja que nada seja certo, que nada é certo, que é essa possibilidade aqui do parágrafo 1, que pelo menos ele vai reconhecer que nada seja certo. O que é importante aqui é que a gente não se livrou das hipóteses céticas da primeira meditação. Elas sempre vão voltar. Então, principalmente a hipótese do gênio maligno, ela vai voltar na segunda meditação inteira, porque ela é essa hipótese que é o maior teste para qualquer proposição. Para você encontrar a verdade, ela precisa de se esquivar da hipótese do gênio maligno. Então, ela não foi descartada. Você está sempre lidando com essa hipótese de estar sempre enganado por esse gênio poderoso, ardiloso e enganador. Bom, passando aqui para o nosso segundo ponto, então, da meditação, que é o estabelecimento do eu sou e eu existo, o conhecido como cogito. No discurso, ele vai falar, penso, logo existo. Aqui, a proposição é eu sou, eu existo. Essa ligação, ela é feita de um modo tão intuitivo que você nem precisa de um conectivo, nem da palavra logo. Mas vamos ver como que ele chega nisso aí. No parágrafo 4º, ele vai dizer, mas, de onde sei que não há algo diverso de todas as coisas cujo senso acabo de fazer e a respeito de que não haveria a mais mínima ocasião de duvidar. Então, é que ele está tateando, né? Aonde que eu posso encontrar alguma coisa que vai ser diferente desse tanto de dúvida que eu implantei aqui com a primeira meditação? Aí ele vai procurar. Não há algum Deus, qualquer que seja o nome com que o chame, que tenha posto em mim esses mesmos pensamentos? Não seria um Deus verdadeiro que teria colocado em mim esses pensamentos que eu poderia afirmar? Mas aí ele diz, por que, na verdade, supô-lo quando talvez eu mesmo, possa ser seu autor? Não sou, portanto, eu, pelo menos, algo? Talvez não exista esse Deus, eu não preciso de chegar nesse Deus, porque o Deus aqui, ele ainda é alguma coisa muito obscura, sendo ele o Deus enganador, seja ele o Deus sumamente bom. Ele existe aqui como um artifício da dúvida apenas. Mas essas minhas dúvidas e esses meus pensamentos duvidosos que eu coloquei, eu mesmo poderia ser o autor deles. Então, como autor e como pessoa que duvida, não sou, portanto, eu, pelo menos algo? E aí ele diz: mas já me neguei a posse de todos os sentidos e de todo o corpo. Acaso estou atado assim ao Bom, deve ser, acaso estou atada assim ao corpo e aos sentidos que, sem eles, não posso ser? Mas já me persuadi de que não há no mundo totalmente nada, nenhum céu, nenhuma terra, nenhuma mente, nenhum corpo. Portanto, não me persuadi de que eu também não era? Ao contrário, eu certamente era, se me persuadi de algo ou se somente pensei em algo. Então, essa passagem aqui é como Descartes percebe que a existência desse eu que está pensando, que está duvidando, ela não pode ser negada em nenhum momento. Você pode negar o corpo, você pode negar os sentidos, você pode negar a terra, o céu, tudo que você vê que está exterior a você, todo o corpo material que são percebidos pelos sentidos, tanto esses corpos materiais que os sentidos estão aprendendo, quanto os próprios sentidos, porque você pode duvidar da existência de um corpo, mas o seu pensamento ele não é atado ao corpo e aos sentidos. Aqui está faltando corpo.
Então, você é enquanto pensamento, porque você pensa e porque você duvida. Então, é, por mais que eu esteja persuadido, por mais que eu esteja enganado, ainda existe a afirmação do meu eu. Então ele diz que se há um Deus enganador ou um gênio maligno que sempre me engana, não há dúvida, portanto, de que eu sou também se me engana. Porque eu preciso de existir para alguém me enganar. Então ele diz que me engane o quanto possa. Nunca poderá fazer, porém, que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. Isso daqui é importante porque é, a existência ela está tão ligada ao pensamento que eu sou enquanto eu penso. Então ele diz, de sorte que, depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer, finalmente, de que esse enunciado, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro, todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na mente. Então, é, enquanto há pensamento, você pode afirmar que pense que existe. Então, isso vai ser sempre, 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 sempre verdadeiro. Qualquer dúvida que eu coloco acerca do mundo, do meu corpo, dos meus sentidos, reafirma a minha existência, porque a dúvida é um modo de pensar. Você só pode duvidar com o pensamento. E se você quer negar a existência, você quer duvidar da sua existência, você está se afirmando. Você querer negar a existência de um eu que está duvidando é uma contradição, porque esse eu que duvida, ele está performando, ele está existindo. Então, como que você vai querer negar isso? Então, por isso que essa primeira verdade do Descartes, ela é tão óbvia e escapa do gênio maligno. Enquanto o gênio está querendo me enganar, enquanto eu estiver pensando e duvidando, eu posso afirmar a minha existência. Porque para ele me enganar, eu preciso de estar pensando, eu preciso de estar fazendo algum juízo, eu preciso de estar errando. Então, sou eu. A existência desse eu, ela é muito óbvia, ela é muito clara. Ela é totalmente apreendida por um movimento imediato e de intuição do espírito. Então, é aquilo, aquele objeto tão simples e tão puro que o espírito ele não consegue duvidar, porque é contraditório, não é possível para o meu espírito querer duvidar da minha existência, sendo que eu preciso de existir para duvidar. Então, o famoso penso logo existo, que aqui está dizendo eu sou, eu existo. Diante disso, o Descartes passa a uma reflexão sobre a natureza de o que é esse eu que existe. Bom, tá, esse eu existe, mas o que eu posso falar sobre a sua natureza? O que eu posso definir sobre esse eu que existe? Porque, como eu disse, ele tem esse cuidado, ele precisa desse cuidado para seguir na ordem das razões de não afirmar nada que não esteja bem conhecido, que seja completamente claro, para ele não inferir alguma coisa confusa para a natureza dele que ia prejudicar essa dedução que ele poderia fazer em relação a essa primeira verdade que ele coloca, que é o código, que é eu sou, eu existo. Então, ele não quer se precipitar, ele quer fazer essa investigação de forma totalmente clara, totalmente livre de erros, livre de preconceitos. Então, ele tem que fazer, traçar essa definição de uma maneira cuidadosa, sem precipitação. Então, ele vai falar: bom, vamos retornar aqui ao que, o que eu acreditava ser, antes da dúvida, essas ideias preconcebidas e vulgares a respeito do eu. E aí ele vai confrontar essas ideias que ele tinha com esse método da dúvida hiperbólica metodológica
para fazer o que ele sempre quis com a dúvida: eliminar o que não passa nesse crivo da dúvida e investigar se alguma coisa vai se esquivar do gene maligno e vai resistir a esse fato de eu estar sendo enganada a todo tempo. Então, primeiro ele vai colocar essa definição aristotélica. Bom, antes eu acreditava que era um homem, mas o que era um homem? Bom, essa definição aristotélica, animal racional. Mas logo ele vai se esquivar dessa via, vai rejeitar essa via, porque é uma via que você vai se desdobrando várias questões complicadas. Por quê? Bom, se você diz que você é um animal racional, você tem que definir o que é animal, depois você tem que definir o que é racional. E você nunca chega em alguma coisa que é intuitivamente compreendido perfeitamente. Então, você não tem aqui nessa via, que é a via aristotélica, uma evidência, que é alguma coisa manifesta e que pode passar pelo crivo da dúvida do gene maligno. Pelo contrário, é uma coisa que é bastante complexo e que o gene maligno pode negar e pode falar que você tá errando. Então, ele vai falar, então vamos para outra via. E aí ele vai pensar sobre aquilo que chegava de modo muito naturalmente quando ele considerava o que era. Então, primeiro ele vai perceber o eu como um corpo que sente, que fala, que come, e também como ações que são corpóreas e que se ligam também a uma alma. Então, ele diz: ocorria que me alimentava, andava, sentia e pensava. Então, essas ações desse eu, alimentar, andar, sentir e pensar, não dependem só do corpo, não são só pura sensação. Também tem uma alma que permeia essas ações. E aí ele vai fazer considerações sobre a alma e vai falar que ele não pensava muito nela. E quando pensava era alguma coisa muito sutil, muito diminuto, como um vento, um éter que estava presente nessas partes corpóreas do corpo. E, por outro lado, o corpo como tal, ele tinha essa impressão que era alguma coisa muito indubitável, muito manifesta. E ele vai definir o corpo da seguinte maneira: entendo por corpo tudo que pode terminar por alguma figura, estar circunscrito em algum lugar e preencher um espaço do qual exclui em todo o outro corpo. Então, é alguma coisa material, alguma coisa extensa, determinado por uma figura específica. E este corpo, ele é percebido pelos sentidos e ele é movido de muitos modos. E aí o Descartes faz um adendo aqui, que ele coloca que a capacidade do corpo se mover é uma coisa, mas que ele não é movido por si mesmo, mas por uma outra coisa. E eu acho que isso daqui é o que o toca e do qual recebe a impressão. Então, estou toda errada aqui, viu, gente? Depois vocês dão uma olhada no texto para ver onde que eu estou errando, mas aqui é toca. Então ele diz, não em verdade por si mesmo, ou seja, ele não é movido por si mesmo, mas por um outro, que o toque do qual recebe a impressão. Pois ter a força de mover-se a si mesmo, de sentir e pensar, de modo algum julgava pertencer à natureza do corpo. Então, segundo essas ações que que é de alimentar, de andar, de sentir, de pensar, o Descartes percebe aqui, e já percebia antes nos seus pensamentos vulgares, que isso não era feito com a pura sensação, não era pura natureza corpórea, mas tinha também essa alma, uma certa força que move o corpo, que sente, que pensa, e que essa alma toca o corpo e que faz com que o corpo receba as impressões. Então, aqui você tem essa distinção, né, da força do corpo e da força da mente, que é uma das grandes metas de Descartes, mostrar como que as naturezas são distintas do corpo e da mente, quais são as suas faculdades e quais são as suas
os seus benefícios para o conhecimento, como a gente viu na regra 12. Quando a gente tem uma investigação que é somente intelectual, que é aqui o que o Descartes está querendo fazer, porque tudo que é material, tudo que é corpóreo, ele é suspenso porque ele pode estar sendo enganado pelo gene maligno, então ele precisa de deixar essas coisas de lado. E ele tem que recorrer apenas ao puro pensamento. Então, passando aqui para o parágrafo 7, ele diz que, tendo em vista que a gente está com esse gênio maligno pairando, essa hipótese do gênio maligno pairando, a gente não pode afirmar nada em relação ao corpo, para definir a natureza do eu. Então, tudo que é atribuído ao eu, a esses pensamentos vulgares que mostram que a gente tinha uma alimentação, que a gente andava, que a gente sentia, isso deve ser julgado como ficção justamente porque elas são ligadas ao corpo, porque dependem da existência do corpo. Para você andar, você precisa de um corpo. Para você sentir, você precisa do corpo para receber essas sensações. Para alimentar também, você precisa do corpo. Então, essas coisas você já pode retirar, julgar como ficção e não afirmar como uma natureza do corpo. E ele continua dizendo: pensar que era o quarto elemento daquilo, das ações, né, do que era implicado com o eu. Pensar, aí ele diz: encontrei ao pensamento, e somente ele não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo. Isso é certo. Mas por quanto tempo? Ora, enquanto penso. Pois talvez pudesse ocorrer também que, se eu já não tivesse nenhum pensamento, deixasse totalmente de ser. Sou, portanto, precisamente só coisa pensante. Sou, porém, uma coisa verdadeira e verdadeiramente existente. Mas qual coisa? Já disse, uma coisa pensante. A única coisa, então, que vai resistir ao crivo do gênio maligno é o puro pensamento. E por que que a existência depende do pensamento atual, do pensamento colocado na hora que você pensa? Porque é a única coisa que não é separado do eu. Então, a existência, ela está atrelada necessariamente com o pensamento. Então, eu existo e eu sou enquanto eu penso. Enquanto eu posso duvidar, enquanto eu afirmo, enquanto eu sou coisa pensante, eu existo. Então, você não pode falar mais nada sobre o pensamento, mais nada sobre o eu, mais nada sobre a natureza do eu. Porque a única coisa que é indispensável para garantir essa existência do eu é o pensamento. Então, por enquanto, a única coisa que é clara e distinta sobre a natureza da mente, sobre a essência da mente, é o pensamento. Você não pode falar mais nada. E aí, o Descartes, ele aqui, ele vai sentir um pouco o preconceito dos sentidos, que eles voltam a se impor. Isso é uma coisa que ele avisa para a gente desde a primeira meditação, que ele fala, esses preconceitos dos sentidos, essas coisas materiais, essa ideia de que o nosso corpo é muito mais conhecido e muito melhor conhecido do que a nossa alma, que é mais nítido, do que é mais manifesto, ela sempre volta. Ela sempre volta. E aqui a gente vê isso voltando, porque ele diz: e o que mais? Usarei minha imaginação para ver se não sou algo mais. Então, ele quer descobrir mais a natureza. E aí, ele tenta por meio dessa imaginação para ver se não é algo mais. Então, você vê aqui essa questão dos sentidos, dessa questão da imaginação. Então, a gente vai para o oitavo parágrafo com o Descartes se colocando nessa pesquisa de algo mais, que talvez o eu conseguiria abarcar, a natureza do eu conseguiria abarcar algo mais. E aí, no oitavo parágrafo, ele vai dizer que
Bom, talvez realmente existem algumas coisas que é da natureza do meu eu, que são da essência do meu eu, que eu não estou aqui afirmando, que está sendo negligenciado. Mas ele vai justificar isso dizendo que o processo de investigação dele requer que ele não afirme nada que seja confuso. Então, pode ser que depois ele vá perceber que essa natureza do eu incorpore outros elementos que agora não estão sendo afirmados. Mas que tudo bem, porque agora, nesse passo aqui, na segunda meditação, é suficiente afirmar o que é essencial para a natureza do eu, que é claro e manifesto, que não depende, que a natureza do eu depende necessariamente e que não abre para nenhuma dúvida. Então, ele vai dizer. Não discuta agora a respeito, e só posso julgar a respeito que dessas outras coisas que eu não conheço necessariamente. E só posso julgar acerca das coisas que me são conhecidas. E é certíssimo que, assim precisamente tomado, o conhecimento de mim mesmo não depende das coisas cuja existência ainda não conheço, nem, portanto, daquelas que figuram em minha imaginação. É, essas coisas que eu não conheço, corpo, coisas externas, se eu ando, se eu sinto, isso não depende, a minha existência não depende disso, a minha existência depende apenas do pensamento. E disso eu tenho certeza, e disso eu posso afirmar. Enquanto eu estou pensando, eu estou existindo. E aí ele diz também que a, o conhecimento do eu, ele não depende de nada que figura em minha imaginação. E aí ele vai explicar exatamente isso, que a imaginação, como a gente viu na regra 12, ela é do âmbito material, é do âmbito corpóreo, do sensível. Imaginar é figurar. A figura, ela pressupõe a existência de corpos. Então, a gente tem que deixar de lado qualquer tipo de figuração e qualquer imaginação, porque nesse momento aqui, tudo que a gente tem é uma investigação puramente intelectual. A gente conta com a intuição e com a dedução. A gente não pode contar com a imaginação, a gente não pode contar com a memória, a gente não pode contar com os sentidos. Então, ele diz. E para que a mente possa perceber distintamente a sua própria natureza, é preciso muito cuidado em mantê-la afastada da imaginação, que é o que a gente percebeu também lá na regra 12, que é muito importante aqui. Essas passagens de imaginação, de querer conhecer pelos sentidos, querer ver alguma coisa, isso deve ser deixado de lado, porque não é do campo da pura intelecção. Bom, parágrafo 9. Mas que eu sou, então, coisa pensante, que é tudo que eu posso afirmar agora. Que é isso? A saber, a coisa que duvida, que entende, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina e também que sente. Bom, duvidar, entender, afirmar e querer são ações que a gente já viu esse eu que está meditando fazendo desde a primeira meditação. Livremente ele duvida, livremente ele entende que a sua existência depende do pensamento, ele afirma que isso é uma verdade, que ele é uma coisa pensante, ele quer descobrir mais verdades, ele quer se desvencilhar do que é duvidoso. Então, são ações que se mostram presentes na essência desse eu que está meditando. Ele tem vontades, ele se coloca livremente em duvidar. E aqui o Descartes vai colocar essas duas outras ações ou outros modos desse eu, que é a imaginação e o sentimento. Parece um pouco controverso, porque eu acabei de dizer que a imaginação leva ao erro. O Descartes disse que qualquer figuração da imaginação leva ao erro, que por isso a gente deveria se livrar desse tipo de modo, né? Desse tipo de via para o conhecimento.
Mas, bom, aqui o Descartes vai deixar claro que ele está pensando na imaginação e no sentimento, a imaginar, a sentir, apenas como modos do pensamento. Porque você tem dois âmbitos dessa imaginação e desses sentidos. O primeiro seria de conceber e julgar como verdadeiro os corpos externos que a gente imagina e que a gente sente, e também o nosso corpo e os nossos sentidos que apreenderiam essas sensações, essas impressões. E isso é duvidoso. Isso não passa pela dúvida do gene maligno, pelo engano do gene maligno. Aqui a gente não sabe se há um mundo exterior, a gente não sabe se tem um corpo. Mas, enquanto modo do pensamento, enquanto essa percepção de imaginar, isso não é duvidoso. Essa percepção subjetiva da mente que eu estou imaginando, que eu estou sentindo, desde que eu não afirme que eu tenho um corpo para sentir, que eu tenho um objeto que eu estou sentindo, que eu estou realmente sentindo frio, ou que eu estou realmente vendo alguma coisa exterior, a minha imaginação como esse puro modo do pensamento, ela não pode ser duvidada. Ela é sim um tipo de modo do meu pensamento. Ela está na natureza do meu eu, desse eu que está pensando, que duvida, que quer, que afirma e que entende. Ele também imagina e ele também sente. Bom, passando depois dessa explicação do que seria a natureza dessa coisa pensante, do eu sou, do eu existo, o Descartes vai falar que, de novo, essa força das crenças que dá acerca da realidade, acerca do corpo, elas vão voltando. Essa ideia de que o corpo, as coisas sensíveis, são mais conhecidas do que a alma, do que o meu pensamento, ela vai chegando e é difícil para mim me livrar disso. Então, o Descartes entende que a mente ela acaba saindo dessa investigação que é pura intelectual. E aí ele vai falar, bom, então vamos fazer dar essa colher de chá para essa minha imaginação. E a partir de um exame cuidadoso de algum corpo particular, um corpo material, eu vou demonstrar que esse corpo ele não é conhecido tão bem quanto a mente. Então, ele vai passar para o parágrafo 11, ele vai dizer: tomemos, por exemplo, essa cera. Então, ele pega um pedaço de cera. E aí ele vai falar dessas primeiras sensações que ele tem dessa cera, é cera da abelha. Então, se você colocar na boca, ela vai ser doce. Se você fazer assim, né, ela dá um peteleco, vai ter um barulho. Você vai sentir uma textura. Vai ter um cheiro que ele fala assim, uma coisa assim frutada. Vai ter um tamanho, vai ter uma extensão, etc. Então você conhece essa cera por essas sensações. Mas bom, a partir do momento que você coloca ela junto ao fogo, a cera vai derretendo. Então ela não tem mais o cheiro muda completamente, ela agora vai ter cheiro de queimado. Você quase não consegue tocá-la mais, porque ela está muito quente, ela está liquefeita. A figura ela muda totalmente, a sua extensão ela fica maior. Então, você tem todas essas transformações que não conservam nada dessas primeiras sensações que a gente teve a respeito dessa cera. E aí ele vai dizer: a mesma cera remanesce? Deve-se confessar que remanesce. Ninguém o nega, ninguém pensa de outra maneira. Então ele vai perguntar: que havia nela, portanto, que era compreendido tão distintamente? Nada, por certo, do que eu atingia pelos sentidos, pois tudo que caía sob o gosto, o olfato, ou a vista, ou o tato, ou o ouvido, já se modificou. E a cera remanesce. Você tem todas essas percepções dos sentidos, as puras sensações, modificaram. Mas ainda assim, percebemos que é a mesma cera.
Então, ele diz: prestemos atenção e, removendo todas as coisas que não pertencem à cera, vejamos o que resta. Nada além com o efeito do que algo extenso, flexível, mudável, que vai modificar em várias formas. Ainda mais quando ela está líquida, que é uma coisa que pode adquirir milhões de variantes. E aí o Descartes vai perceber o seguinte: essa extensão, ela também é desconhecida, ela também pode variar, e varia infinitamente. Então, ele vai dizer: resta, portanto, que eu conceda não poder sequer imaginar o que a cera é, o que só a mente percebe. Por que que eu não posso imaginar? Porque a imaginação que é figurada, que é a partir do material, é, ela vai modificar. E mesmo assim você tem a mesma cera. Então, o que é essa cera? Como que eu posso perceber uma continuidade entre isso que mudou totalmente? Por conta da mente, é só o que a mente percebe. Mas que é em verdade que essa cera, e aqui eu tô lendo, tá? Que essa cera só a mente pode perceber. Seguramente é a mesma que eu vejo, toco, imagino. A mesma, enfim, que desde o início eu julgasse que ela fosse. Ora, isso é importante. O que se deve notar aqui é que a sua percepção ou a ação pela qual ela é percebida não é um ato de ver, tocar, imaginar, e nunca o foi, embora antes o parecesse. Mas é uma expressão só da mente, que pode ser imperfeita e confusa, como era antes, ou clara e distinta, como é agora, segundo presto menos ou mais atenção às coisas do que se compõe. Ou seja, a percepção que eu tenho de um objeto material, quando eu percebo do que quando eu me atento ao que essa percepção se compõe, eu vejo que ela é uma expressão da mente e que não, ela não é feita segundo os sentidos. Então, a a percepção como tal, ela é puramente um ato da mente. Ela não pressupõe o corpo. Ela pode ser esse puro pensamento, essa pura compreensão das coisas, sem que um corpo seja de tal forma. Então, você se distingue o que é corpóreo, o que é a pura sensação, o puro sensível, e o que é a percepção como ato da mente, a mente que percebe. Eu consigo perceber que é a mesma cera mesmo que eu não tenha nenhum tipo de continuidade dos sentidos. Então, eu não preciso dos sentidos para isso. É, o 14º parágrafo, ele vai falar sobre a questão dos erros trazidos à minha mente pelo uso das palavras, que é aquilo que a gente viu aqui no parágrafo 7, que ele diz: e o que mais? Usarei minha imaginação para ver se não sou mais algo, se não sou algo mais. Ou seja, aqui as palavras utilizadas já vão para o âmbito corpóreo. Você utiliza essa questão de você ver, que é utilizar um sentido corpóreo, a imaginação, que é do âmbito do corpóreo, e isso faz com que eu erre. Então, esse uso da linguagem, ele é errôneo, porque às vezes a gente está se referindo ao juízo, à pura percepção da mente, e aí a gente acha que está se referindo ao que é corpóreo, ao que é o corpo. E isso faz com que a nossa mente entenda que o corpo é mais conhecido do que a mente. Ou pelo menos a gente é levado a esse erro. Então, o Descartes diz que é preciso passar por isso e deixar também de lado esses problemas de linguagem que às vezes são muito banais. Que o que deve ser percebido aqui, que a nossa investigação deve mostrar, é que a gente entende melhor a cera, a gente compreende mais perfeitamente o que é a cera, quando percebe-se que o que é essencial da cera, o que continua da cera, o que é continuado da cera, está na mente, não nos sentidos, porque como a gente percebeu, pela essa análise que o Descartes faz, tudo o que vem dos sentidos é mutável. A cera, ela, depois de ser colocada ao fogo, nada do que estava ali nela anteriormente fica, mas a gente ainda continua sabendo que a cera é a mesma cera. Então,
o que é essencial é sempre essa percepção que é puro ato mental, e não a pura sensação, que é corpóreo, que é material, e que isso é dubitável. Então, aqui eu coloquei para a gente sempre se lembrar que o Descartes está se referindo, né, nessa parte de percepção, não é percepção sensível, não é a pura sensação, mas esse ato mental que percebe, que compreende, que entende. Então, Descartes diz que quando ele distingue a cera dessas formas exteriores, que são as formas materiais, corporais, como que é despindo de suas roupas, considero-a nua, tal como de veras és. E conquanto ainda possa ocorrer um erro em meu juízo, não o posso perceber, contudo, sem a mente humana. Então, é só tirando essa parte material que reveste a cera que você consegue perceber o que é essencial ali. E isso só é percebido pela mente humana. Os sentidos não conseguem perceber isso, porque é sem essas coisas materiais que a mente consegue perceber e compreender a essência dessa coisa exterior. Então, o parágrafo 16º, o Descartes afirma que ao analisar esse pedaço de cera, mas podia ser qualquer outra coisa fora de mim, que eu não tenho ainda conhecimento, mas que às vezes parece que eu conheço aquilo muito mais do que a minha existência e a existência do meu pensamento e a verdade disso, você chega à conclusão de que esse corpo exterior não é tão bem conhecido assim. O que é realmente conhecido nessa investigação que é feita aqui sobre o pedaço de cera é que o que mais conhecido é a mente. É a mente que conhece. Então, o Descartes diz: pois, se julgo que a cera existe porque a vejo, resulta certamente de maneira muito evidente que eu também existo. Por isso mesmo que a vejo. Esse ver aqui é em relação a essa percepção de ato mental, esse puro ato mental de eu como de tendo uma percepção subjetiva, e essa percepção subjetiva de que eu vejo não pode ser negado. Eu ter olhos, eu afirmar algum objeto exterior, isso é completamente dubitável. O resto, a minha percepção subjetiva que estou vendo, não é dubitável. E aqui, continuando. Pois pode acontecer que o que vejo não seja verdadeiramente cera. Pode acontecer que eu sequer tenha olhos com que veja algo. Mas, quando vejo, ou o que não distingo, penso ver, é de todo impossível que eu, que penso, não seja algo. E isso mesmo, observo em relação à cera, pode ser aplicado a todas as outras coisas situadas fora de mim. Então é isso, não é só a investigação da cera que vai me colocar nesse estado que eu percebo que é a mente é muito melhor conhecida porque é a mente que consegue apreender a cera. Não como uma imagem, não como uma figura, mas como ideia. Então, você tem essa ideia da cera. E é essa ideia que é puramente mental, que é puramente é, intelectual, que consegue fazer um tipo de continuidade entre essa primeira cera e essa segunda cera ali que é feita, que nada tem de continuidade sensível, que é totalmente diferente. Mas a gente como ideia, a gente consegue perceber a continuidade. E nesse sentido, eu consigo afirmar a minha mente. A minha mente que tem ideias, a minha mente que pensa, a minha mente que pensa que vê. Então, no 17º parágrafo, Descartes vai falar que todas as percepções que são puramente atos mentais, ou que ele entende que é a mesma coisa nesse âmbito, pensamentos de percepções, eu penso que eu percebo, então eu penso que eu vejo. Então, são esses sentidos que são puramente pensamentos de sentidos, vão provar a natureza da mente, já que todas as razões que podem auxiliar na percepção da cera ou de qualquer outro corpo provam também e melhor a natureza de minha mente.
Então, você pode fazer esse mesmo processo de investigação sobre qualquer coisa que você pensa ver que é material. E você sempre vai chegar nessa conclusão, de que a mente é melhor conhecida do que todos esses corpos materiais, porque é a ideia que a mente faz que realmente vai conhecer essas coisas. É só a ideia, não é a imagem, não é os sentidos, não é o corpóreo, não é o material. Então, aqui ele vai concluir nesse 18º parágrafo dizendo que, como agora sei que os próprios corpos são percebidos não propriamente pelos sentidos ou pela faculdade de imaginar, mas pelo intelecto somente, e não são percebidos por serem tocados ou vistos, mas unicamente porque entendidos, conheço de modo manifesto que nada pode ser por mim percebido mais facilmente, mais evidentemente do que minha mente. Então, gente, isso é o que realmente era o objetivo de Descartes, que era para quando ele coloca na segunda meditação o subtítulo de falar sobre a natureza da coisa pensante, definir essa coisa que pensa e mostrar que a mente, a coisa que pensa, ela é mais facilmente conhecida do que o corpo. E isso é tão importante para o Descartes, principalmente para distinguir o que é intelectual do que é corpóreo, sendo que o corpóreo é aquilo que mais traz preconceitos para a gente, que mais leva a erros do nosso pensamento, da nossa investigação, para que isso seja revertido numa ciência segura, a gente precisa deixar isso de lado, pelo menos até que a gente consiga uma investigação realmente diligente disso. E aí ele consegue concluir o que ele pretendia, essa distinção e mostrar que o corpo é separado da mente e que o pensamento não depende do corpo. A existência, ela só depende necessariamente do pensamento. E aí, nesse finalzinho, ele vai dizer de novo tanto que é importante é, meditar por algum tempo, pelo menos por alguns dias, por algumas horas, sobre esses novos conhecimentos, porque esses preconceitos que vêm desde a infância, eles são muito difíceis da gente deixar eles de lado facilmente. São coisas que voltam sempre à nossa mente, são sempre esses preconceitos, eles voltam, a gente quer assentir ao que é exterior, é que a gente quer assentir ao que é material. Então, você tem que se fixar nesse novo conhecimento. Lembrar que quando você deixou o seu espírito se deixar levar por esses preconceitos, analisando uma coisa material e particular, ela te provou que não era. Essa investigação te provou que não era a coisa que estava sendo conhecida, que era a mente que estava sendo conhecida, que aquilo que você conhece não é uma imagem, não é a coisa, mas a ideia que você tem. Então, todas essas investigações vão mostrar como que é a nossa percepção da mente, os nossos atos mentais que são melhores conhecidos do que as coisas materiais. E depois de falar esse tanto, eu vou terminar a gravação e abrir para perguntas.